Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Livro de Mateus, capítulo 8, o verso 27. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Santo Deus, revela a tua palavra nessa noite, pois nós necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendo o arrebatador da palavra, que a nossa mente, Pai, nesta noite possa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar concentrado na tua palavra, para que a tua palavra venha entrar no nosso coração e fazer morada, o que nós pedimos em nome de Jesus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, uma palavra muito conhecida. E aqui, quando nós abrimos em Mateus capítulo 8 e o verso 23 em diante, nós podemos ver aqui Jesus agora com seus discípulos saindo para fazer uma grande obra. A Bíblia vai dizer algo interessante, que quando já era por volta de umas 6 horas da tarde, a Bíblia vai falar que Jesus reuniu os discípulos para atravessar um mar. E a Bíblia fala, quando nós lemos a palavra de Deus, podemos ver também que quando Jesus sai com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que havia outros barcos também ali naquele mar. E Jesus então, naquele momento cansado, Jesus então retirou para dormir na popa do barco. A Bíblia fala que Jesus estava descansando ali na popa do barco. E os discípulos começaram ali a sua viagem tranquila. E a Bíblia vai dizer, quando nós vemos no contexto, que nós lemos aqui, se nós voltarmos um pouquinho aqui atrás, nós vamos ver quando os discípulos estavam seguindo Jesus. E no momento que nós lemos aqui no verso 8 e o verso 18, diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passamos para outra margem. E aproximou-se deles os escribas e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos. Aqui tudo indica que Jesus estava reunindo os discípulos ali. E alguns discípulos, Jesus estava deixando bem claro: vocês vão me acompanhar, vocês vão me seguir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: eu não tenho lugar certo aonde eu vou reclinar a minha cabeça, aonde eu posso ter um teto. Na outra parte nós podemos ver que alguns discípulos ali então indagaram Jesus: Jesus, deixa eu, porém, sepultar o meu pai primeiro, depois eu vou te seguir. Não é que o pai do discípulo tinha morrido naquele momento, é porque o discípulo está dizendo: olha, Jesus,
quando meu pai falecer, quando eu sepultar o meu pai, eu vou te seguir. Agora no meu momento, eu quero ficar com a minha família, eu quero ficar com meu pai. Mas assim que meu pai falecer, assim que meu pai não estiver comigo mais, eu vou te seguir. E a resposta de Jesus foi: deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus está dizendo: a hora é agora. Não podemos esperar. Não podemos esperar o seu pai morrer para que você possa fazer essa missão. Se quiser andar comigo e me seguir, tem que largar tudo. A Bíblia ainda vai ser mais claro ainda, quando diz: aquele que não largar pai, mãe e filho por amor a mim, não é digno de mim. O que está dizendo? Se pai, mãe, filho for empecilho de você seguir a Jesus, você não é digno de ser filho de Deus. E aqui nós podemos ver que nesse texto que nós lemos, que Jesus lá ia para uma grande missão. Tanto que Jesus nesse momento estava tão cansado, que ele já estava vindo uma grande missão, e Jesus não parava, tinha que continuar a missão. Por onde Jesus passava havia milagres, havia curas de paralítico, coxo, cego, mudo, havia pessoas sendo libertas de demônios. Jesus atuava nessa missão, então não tinha tempo de Jesus parar. E Jesus então nesse momento, ele aproveitou o momento do barco para o quê? Assim que atravessarmos, no momento que estamos atravessando, eu vou dar uma descansada, eu vou para a popa do barco, vou ficar lá um pouco, vou dar uma descansada. Até então a viagem estava boa, até então estava tranquilo o mar, até então as ondas estavam suaves. Mas a Bíblia fala que houve um grande vendaval, uma tempestade se levantou. A Bíblia fala que o mar ficou agitadíssimo. Os discípulos não sabiam o que fazer naquele momento, estavam em desespero. E os discípulos agora, a única solução para eles era o quê? Ir até Jesus. E naquele momento, eles foram até Jesus e acordou Jesus dizendo: Jesus, o Senhor não importa que nós perecemos nesse mar? Será que o Senhor não está vendo que o mar está agitado, nós estamos à deriva, e o Senhor está dormindo no barco nessa tranquilidade? Será que o Senhor não está vendo a situação que se encontra desse barco? E naquele momento, Jesus, ele levantou, e a Bíblia fala que ele repreendeu a tempestade. E quando nós estamos lendo a palavra, os discípulos dizem: quem é este que até o mar, o vento obedece? Quem é esse que até a tempestade obedece? E quando Jesus repreende aquilo, nós vamos ver na sequência do versículo que Jesus chamou aqueles discípulos de homens de pouca fé. Tem momentos que mesmo nós andando com Jesus, Jesus sabe que às vezes nós não temos fé para repreender algumas tempestades na nossa vida. Tem momento que nós temos que incomodar Jesus, para que Jesus se levanta, para que Ele pode repreender as tempestades que vêm sobre a nossa vida. E nesse momento nós podemos entender que Jesus, nesse momento, Ele estava entendendo que aqueles discípulos estavam num momento de perigo, mas Jesus queria ver se realmente aqueles discípulos tinham coragem de repreender aquela tempestade. Irmãos, tem gente que prefere afundar do que clamar na hora da tempestade.
Tem gente que prefere que as águas entrem no barco e afunda junto, mas ele não tem coragem de se levantar e se repreender o vento que está sobre a vida dele. Mas aqui nós podemos destacar nessa passagem de Mateus algo muito importante que traz para as nossas vidas. Quando nós vemos Mateus 8:23, que nós lemos o primeiro versículo, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, que mesmo Jesus fazendo parte da minha vida e da tua vida, mesmo Jesus estando no mesmo barco que nós estamos, algumas vezes nós encontramos lutas, encontramos tempestades que virão sobre a nossa vida. A primeira coisa que eu quero que a igreja entenda: mesmo Jesus estando perto de você, mesmo Jesus estando dentro do teu barco, mesmo Jesus andando contigo, mesmo Jesus estando na presença ali, todos os momentos da nossa vida, ainda vão surgir tempestades, vai surgir luta, vai surgir, irmãos, dificuldades na nossa vida. Senão os discípulos poderiam ter ficado tranquilos, que não ia acontecer nada. Jesus estava ali, o mar não ia nem ficar bravo, a viagem ia ser só tranquilidade, porque Jesus estava no barco, não ia ter nada de vendaval, não ia ter nada de tempestade. Mas o que significa, irmãos? Jesus estava no barco, e mesmo assim veio a tempestade, não veio? Jesus estava no barco, mesmo assim o mar ficou bravo, não ficou? Jesus estava no barco, mesmo assim o vendaval veio. Quer dizer que mesmo nós estamos com Jesus, nós não estamos isentos que as lutas virão sobre a nossa vida. Mesmo com Jesus, nós não podemos, irmãos, deixar de ver alguma circunstância na nossa vida de dificuldade que virão. Mas uma coisa é certa, que quando Jesus vê que nós não tem fé o suficiente, Ele levanta em meu favor e seu favor para repreender a tempestade que vem sobre a nossa vida. Posso ver um glória a Deus nessa noite? Irmãos, segundo que nós tiramos desta palavra, segundo que mesmo Jesus, mesmo algumas vezes nós poderá sentir que Jesus está bem longe de nós. Tem momentos da nossa vida que nós sentimos assim, que Jesus não está atento às nossas dificuldades. Nós podemos sentir que Jesus não está enxergando as nossas tempestades, as nossas dificuldades. Mas muito pelo contrário, Jesus sempre está atento à nossa luta. Jesus sempre está atento à sua dificuldade. Os discípulos estavam ali, será que Jesus não está vendo isso? Será que Jesus não está percebendo isso? Jesus está dormindo demais. Mas Jesus está ali, irmãos, pode estar dormindo, mas Ele está atento. Jesus pode estar descansando, mas Ele está atento àquilo que nós estamos passando, a nossa dificuldade. Isso prova no barco que Jesus estava atento, mesmo ele ali descansando na popa do barco, ele estava atento a tudo aquilo ali que estava acontecendo. Ele vai entrar em cena quando nós não der conta da situação. Jesus entra em cena quando as coisas fogem das nossas mãos. Ele entra em cena quando a nossa fé é pequena. Ele entra em cena quando nós falamos: Jesus, nós não damos conta de passar por isso. Aí Ele entra repreendendo toda a tempestade na nossa vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus nessa noite. Então, irmãos, Mateus 8:24, nós podemos perceber assim: e eis que no mar, e levantou uma tempestade tão grande, e que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Mais uma lição aqui que nós aprendemos. Nós aprendemos que algumas vezes a nossa reação será buscar a ajuda de Jesus. Que momento é esse? No momento de desespero, não é verdade? Nós só aprendemos às vezes buscar a ajuda de Jesus no momento de desespero, quando as coisas já estão
quando o barco está para quebrar no meio, quando as coisas já estão tudo bagunçada, aí nós entramos em desesperos, dizendo: Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento, a luta está tão grande. Então nós aprendemos com esse versículo aqui: Senhor, me socorre nesse momento, só o Senhor pode vir socorrer, senão eu vou perecer nesse momento. Foi assim que os discípulos veem, no meio do desespero que ele estava no barco: Senhor, me socorre, nós vamos perecer aqui, só o Senhor pode me ajudar neste momento. Tem momento que é assim, irmãos. Quem ia socorrer eles? Naquele momento, quem poderia salvar eles? Não ia aparecer lá o Chapolin Colorado. Não. Mas naquele momento, o que ia socorrer ele era Jesus. O que ia dar vitória para os discípulos é Jesus. Não tem momentos, irmãos, que os super-heróis da terra estão tudo ocupados. Não tem como. Mas Jesus, ele sempre está atento à nossa aflição. Jesus não esquece de nenhum dos seus. Jesus está atento ao seu barco todo momento. Jesus sabe até onde você vai aguentar chegar com o seu barco. Irmãos, Mateus 8:25 vai dizer: e os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E esse versículo traz algo para nós, porque a atitude correta no momento da nossa luta não é ficar desesperado. A atitude correta na nossa vida não é ficar louco na hora da sua luta. Tem gente que fica desesperado, tem gente que não sabe o que fazer, tem gente que desespera, que talvez pula até do barco. Tem gente que desespera e às vezes antes das águas engolir ele já está pulando logo e suicidando logo, porque ele não aguenta mais, está desesperado. Então nós aprendemos que a atitude certa não é ficar desesperado, mas acreditar que Jesus está no barco. É acreditar nesse momento que nada de ruim poderá acontecer, porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Nós aprendemos. Então, no momento, irmãos, que nós podemos pedir socorro ao Senhor, no momento que nós não ficamos desesperados no momento da luta, no momento da aflição, porque nós sabemos que no momento certo Deus vai levantar e vai agir no nosso favor. E tem momento do desespero que as pessoas: eu vou tirar minha vida, eu vou suicidar, porque eu não aguento passar por isso. Eu vou chutar o balde, eu vou largar tudo, eu vou sair de casa e eu vou andar por aí e tal. E começam os pensamentos malignos porque está desesperado. Mas todos nós acreditamos que Deus, ele tem o momento certo de agir na nossa vida. Não é momento de pular do barco, é momento de estar dentro do barco mesmo na tempestade, porque nós sabemos mais seguro é dentro do barco, porque Jesus está ali. E no momento que o barco perdeu o controle, Jesus, ele volta a fazer o barco a voltar a ter o controle novamente. Deus vai fazer o barco voltar a ter controle na sua vida. Pode a tempestade se levantar, o vento se levantar, mas Jesus não perdeu o controle do teu barco. Jesus não perdeu o controle da tua casa. Jesus não perdeu o controle da tua saúde. Jesus não perdeu o controle da tua empresa. Jesus não perdeu o controle da tua vida. O Senhor Deus está dentro do barco e Ele vai levantar em favor da minha vida e da tua vida. Quem crê nessa noite que Ele está no controle da tua casa, nessa noite, no controle da tua vida, dá um glória a Deus nessa noite. Irmãos, e nós encontramos aqui que Jesus, ele respondeu severamente para os discípulos. Jesus foi duro com os discípulos, severamente, foi severo com os discípulos. Quando nós vemos que quando Jesus vai falar, chamou homens de pequena fé, foi severo, não foi? Foi severo. Jesus foi sincero.
Porque andando com Jesus todo momento, vendo os milagres, vendo tudo, e Jesus disse que já tinha dado poder para eles, pisar escorpião, expulsar demônios, curar enfermos. Por que naquele momento eles não poderiam repreender aquela tempestade? Por que naquele momento eles não poderiam usar a fé? Tem momentos na nossa vida, irmãos, você tem fé para orar com uma dor de cabeça, mas quando você encontra uma pessoa que está com câncer terminal, parece que a sua fé é pequena, parece que você não tem o mesmo entusiasmo, parece naquela coisa, não, mas uma dor de cabeça. Qual a diferença com Deus que nós servimos? O mesmo Deus que tem poder para curar a dor de cabeça é o mesmo Deus que, quando você colocar a sua mão sobre uma pessoa que tem câncer, ela pode ser curada. Então tem momentos na nossa vida que nós acovardamos, e Jesus fala assim: homens de pouca fé. Jesus é sincero conosco, porque algumas coisas nós temos tanta coragem, mas por outro lado, quando nós encontramos em outra situação, nós acovardamos, nós agora não temos aquela autoridade que tinha que ter. E Jesus está nos ensinando aqui que não deixa Jesus chamar eu e você de homens de pouca fé. Não deixa Jesus olhar para mim e você e dizer assim: ó, aqueles ali é homens de pouca fé, aqueles ali não tem fé o suficiente. Não deixa chegar a esse ponto. Mas quando a tempestade vem, você abre a tua boca e profetiza. A Bíblia fala que a tua palavra tem poder, aquilo que sai da tua boca tem poder. Profetiza sobre a tempestade que ela vai passar, profetiza sobre esse deserto que vai passar. Há tempo de milagre na nossa vida. Deus, Ele gosta de operar milagres no meio do deserto, no meio da tempestade. É assim que Jesus opera milagres, para que nós podemos ver o poder que Ele tem na nossa vida. Glória a Deus. Mateus 8:26, continuando, diz: e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? O que nós lemos. E, irmão, acredita que Jesus repreende o seu inimigo, que nós temos que acreditar que Jesus repreende o nosso inimigo. Irmão, todas as vezes que for necessário nós passar por momentos de dificuldade, de lutas, todo momento que for necessário, que levanta Satanás contra a nossa vida, tempestade sobre a nossa vida, quantas vezes for necessário, o Senhor vai levantar em favor da minha vida e da tua vida. Não tem um momento de luta, de provação, que o Senhor não está conosco. Em toda qualquer situação, em todo qualquer momento, quantas vezes for necessário, o Senhor está mostrando para nós que Ele levanta em favor da minha vida e da tua vida. Ah, mas o Senhor levantou semana passada, estou passando por essa luta de novo. Se precisar, essa semana Ele levanta em favor da sua vida de novo. Se precisar hoje, Ele te repreende hoje o inimigo que levantou contra a nossa vida hoje. Quantas vezes for necessário, o Senhor vai usar a autoridade para repreender Satanás, para repreender as lutas diárias na nossa vida. Irmãos, Mateus 8:26 vai dizer: então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se em uma grande abundância. E nós entendemos aqui que os discípulos ficou maravilhados. Os discípulos ficou maravilhados porque nós entendemos nesse versículo: olha, Ele pode tudo, até o mar, os ventos, a tempestade obedece Ele. Eles ficou maravilhados na frente de Jesus. Quem é este homem? Será que eles, andando com Jesus, não tinham conhecido o poder de Deus? Quem é este homem que até o mar obedece? Jesus às vezes já fez tantos milagres, irmãos, e quando nós vemos outros milagres, mas Jesus fez esse milagre, nós esquecemos dos outros. O mesmo Jesus que operou os outros milagres lá, Ele é o mesmo Deus que opera hoje. Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade.
O mesmo Deus que curou no passado, cura hoje. O mesmo Deus que abriu uma porta no passado, abre hoje. O mesmo Deus que restaurou famílias, restaura hoje. Ele tem todo o poder, toda a autoridade para mudar a história da nossa vida nesta noite. Sabe o que eu entendo? Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele que ordena a bênção sobre a minha vida e a tua vida. Quando você entender isso, irmãos, você orar pedindo a Jesus e saber que Ele tem todo o poder, Ele vai ordenar bênçãos do céu para a minha vida e para a tua vida, porque as bênçãos estão sobre as mãos dEle. E no momento que nós oramos com fé, o Senhor pode mandar bênçãos, vitórias para a nossa vida nessa noite. Quem crê, dá glória a Deus nessa noite. Irmãos, Mateus 28 e 18, nós estamos quase acabando. Vou no 18. E chegaram Jesus e falou-lhe dizendo: e-me dado todo o poder no céu e na terra. Para confirmar isso aqui, Mateus 28, 18 vai dizer, é chegado. E chegando-lhe-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então está confirmado que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então não tem nada que pode impedir Jesus operar. Pode levantar Satanás, pode levantar o que for, mas o poder é de Jesus. É Ele que faz. Para nós concluirmos, Mateus 8, 27 vai dizer: aquele homem se maravilharam dizendo: quem é este que até os ventos e o mar o obedece? Para nós concluir essa palavra, precisamos conhecer Jesus mais. Precisamos conhecer o poder de Jesus mais. Sabe por quê, irmãos? Se aqueles homens conhecessem Jesus de verdade, eles não ficariam apavorados com Jesus no barco. Eles não ficariam preocupados tanto com a situação. E tem momento que nós somos assim. Nós estamos com Jesus do nosso lado, mas nós estamos tanto preocupados, desesperados, inquietos, ansiosos. Nós estamos tanto indagando Jesus, o Senhor está dormindo demais. O negócio aqui está ficando feio aqui em casa. O Senhor tem que levantar desse barco logo, porque eu estou desesperado. Mas Jesus está ali lá. Não é o momento de Jesus agir. Não é o momento de Jesus se levantar. Não é o momento de Jesus repreender. Jesus só está esperando o momento certo para dar a vitória para mim e para você. Há um momento certo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Há um momento de Deus que Deus vai se levantar em favor daqueles que esperam em Cristo Jesus. Há um momento certo que Deus vai abrir as portas para a tua vida. Há um momento certo que a família vai vir para os pés de Jesus. Há um momento certo que o milagre vai chegar na nossa família. Entendemos isso, que nós estamos aqui provocando o milagre. E eu creio que quando nós provocamos o milagre, dizendo: Jesus, me socorre, Senhor, não deixa nós perecer, não deixa minha família perecer. Jesus está ouvindo, Jesus está atento. O que fugiu do controle? Como está o seu barco no mar? Será que você está a ponto de pular? Jesus no barco, você ainda quer desistir de estar dentro do barco? Mesmo com Jesus no barco, você ainda não está acreditando que Jesus pode mudar a sua história? Mesmo com Jesus no barco, você ainda diz: eu vou pular porque eu não aguento mais essa provação, não aguento essa luta. Irmãos, espera um pouco, porque quando é chegado o momento de Jesus agir, Ele vai agir na nossa vida. Há um tempo determinado para todas as coisas.
Lamentações 3 vai dizer: há um tempo para todas as coisas, um tempo de plantar, um tempo de arrancar, um tempo de chorar, um tempo de alegrar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há um tempo determinado debaixo do céu para nós aqui na terra. Irmãos, eu tenho certeza que você já passou um momento na sua vida que você já quis pular do barco, que você desesperou, que você disse: agora chega, agora não dá. E você aguentou só um tiquinho e as coisas começaram a mudar na sua vida. Você não esperava aquilo acontecer, mas as coisas começaram a se encaixar, e quando você olhar, nossa, o negócio aqui mudou. Tem momento na nossa vida que nós pensamos que nós não íamos sobreviver ali, mas nós passamos daquela fase, daquela etapa. Lá na frente Deus nos deu vitória. Não se esqueça daquilo que você passou, porque lá na frente também você está passando alguma coisa aqui. Lá na frente também tem vitória para mim e para você. O mesmo Deus que fez para você vai fazer novamente para você. Ele não te esqueceu. E nessa noite você veio com fé, você veio determinado, você veio para provocar o seu milagre. E eu creio que quando você provoca o seu milagre, o Senhor vai ouvir a sua oração aqui neste lugar. Você não vai sair daqui da mesma forma que você adentrou neste lugar, mas você vai sair daqui convicto da tua vitória. Você vai sair daqui dizendo: Jesus está no meu barco, e Ele se levantou em favor dessa tempestade. O Senhor acalmou